Hora da Verdade, devocional de 26 de agosto. Implacável rejeição. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Já vimos que o texto da nossa meditação mostra qual deve ser a resposta dos salvos à misericórdia de Deus. Vimos isto especialmente no que diz respeito à nossa relação com Deus, concluindo que a gratidão por tão grande salvação se expressa numa vida de total consagração, numa devoção decidida e completa ao nosso Salvador. Vimos que a vida cristã consiste num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, uma devoção consciente, inteligente e consagrada a Deus e a seu serviço, onde tudo o que fazemos, até o comer e o beber, é feito para a glória daquele que nos salvou. Essa total consagração se expressa na adoção consciente de uma nova conduta, vivida por alguém que sabe que sua vida é permeada pela presença de Deus. Mas Paulo acrescenta que os redimidos também manifestam sua gratidão a Deus na forma como se relacionam com o mundo. Se para Deus os crentes em Cristo oferecem total consagração, para com o mundo sua atitude é de implacável rejeição. E não vos conformeis com este século, prossegue o apóstolo após incitar os redimidos à vida de culto a Deus. O verbo conformar traz a ideia de modelar ou imitar uma pose ou conduta. A palavra carrega uma conotação de futilidade, de superficialidade, de vaziez. Já a expressão este século é uma designação do sistema mundano em contraposição ao que a Escritura chama de século vindouro, expressão que por sua vez descreve o novo mundo, os novos céus e nova terra a serem criados na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão, portanto, refere-se a este mundo como algo passageiro e destinado à destruição. Também se refere a um sistema pecaminoso e oposto a Deus. Em 2 Coríntios 4:4, Satanás é chamado de Deus deste século. Este século, na pena do apóstolo Paulo, equivale ao que João chama na maior parte das vezes de mundo. Corroborando esta verdade, João nos lembra: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no malheiro. 1 de João 5,19. Ele também alerta em outro lugar: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 de João 2,17. Observe que em ambas as passagens, o apóstolo amado coloca em oposição os filhos de Deus e o mundo e contrasta a cobiça do mundo com aquele que faz a vontade de Deus. Não há compatibilidade. Por causa da união mística com Cristo, o pecador regenerado é transportado espiritualmente do império das trevas, que tem sua atividade no mundo, para o reino do Filho do amor de Deus, como está escrito em Colossenses 1,13. Espiritualmente, vivemos numa realidade antagônica à natureza iníqua do mundo. O mundo só ama o que é seu. É por isso que ele odeia os filhos de Deus, pois a conversão a Jesus criou uma divisão radical e uma relação de natureza implacável e irreconciliável entre o cristão e o mundo. Por isso o Senhor Jesus advertiu seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 e 19. Não devemos, portanto, imitar a vida fútil deste mundo, uma vez que ele é mau e está condenado à destruição. Antes devemos reprovar, rejeitar, repugnar seu estilo de vida superficial e fútil. No entanto, temos de admitir que por causa da força da corrupção ainda restante em nós, o mundo exerce sobre nós seu fascínio. Se por um lado ele nos odeia, por outro ele nos procura atrair para si. O sistema mundano investe artilharia pesada para seduzir os filhos de Deus e para tanto ele pode até se fazer de cristão. Desse modo, além da perseguição, outra estratégia do mundo para destruir os filhos de Deus é a religião falsa. De fato, há uma religião que é tipicamente mundana, e ela será tanto mais perigosa quanto mais for parecida com a verdadeira. Afinal de contas, os falsos profetas, que procedem do mundo, saem de dentro das fileiras dos próprios exércitos de Deus, como nos alerta João em 1 de João 4, 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo,
Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja que a impiedade do mundo pode se apresentar travestida de religiosidade para nos enganar. Na verdade, todo ensinamento contrário à palavra de Deus, por mais místico ou sobrenatural que seja, é essencialmente mundano. Por isso, para alertar os colossenses sobre um falso evangelho que se infiltrou sorrateiramente na igreja, Paulo advertiu: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A propósito, a palavra enredar é um termo militar, referindo-se ao ato de capturar, despojar e levar cativo um inimigo. A religião é uma forma atraente pela qual o mundo se infiltra na igreja. Mas além do falso evangelho, a mentalidade deste século pode introduzir-se na igreja através do estímulo às cobiças da nossa natureza pecaminosa. A Escritura nos mostra que as intrigas e contendas que surgem em nosso meio são uma expressão de mundanismo. É possível ser da igreja e ser mundano em sua mentalidade e atitudes, como está escrito em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observando o contexto de Tiago, concluímos que a cobiça, a inveja amargurada, o sentimento faccioso e os conflitos interpessoais que daí decorrem são manifestações de mundanismo dentro da igreja. Enfim, engolimos muita coisa do sistema mundano sem nos aperceber. Como a pobre rã na panela com água sobre fogo brando, gradualmente nosso estado de alerta é desarmado. Convém que vigiemos nossa vida para ver se não estamos sendo anestesiados e perdendo o faro para os pecados enraizados em nossa cultura, sem nos darmos conta disso. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Isto, por outro lado, não significa que devemos desenvolver uma hostilidade pessoal para com aqueles que são do mundo. Pelo contrário, a hostilidade parte deles. Nossas armas são de outra natureza. Significa antes reconhecer que não há comunhão entre nós e o mundo. O cristão está em Cristo. O mundo jaz no maligno. O cristão está na luz. O mundo vive nas trevas. A própria condição antagônica de ambos já traz a relação de inimizade. Estar no mundo após ser dele liberto implica habitar como ovelhas no meio de lobos, como alerta Jesus em Mateus 10,16. É o mesmo que viver em campo minado. Temos, portanto, uma guerra implacável a ser travada contra o mundo enquanto sistema iníquo e rebelde. Não há negociação. É por isso que Paulo nos exorta: e não vos conformeis com este século. Não siga a onda. Devemos admitir que resistir à pressão do sistema não é fácil, mas é possível a todos os que, mediante Jesus Cristo, foram salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é possível resistir à tentação de amoldar-se ao mundo, senão pela fé em Jesus Cristo. Como nos ensina a Escritura em 1 de João 5, versos 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? O cristão precisa lembrar-se todos os dias, como o fez Paulo em Gálatas 6,14, que pela cruz de Cristo o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a convicção dos filhos da graça quanto à sua relação com o mundo. Isto significa implacável rejeição. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.